Saúde a irmã da igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus querido e eterno Pai, neste momento, Pai amado, nós já ouvimos testemunho, ouvimos louvores, meu Deus, na tua presença nesta noite. Agora, Pai querido, usa o teu servo neste momento com a tua palavra, meu Deus, em nome do Senhor, que ele traga a palavra, Senhor, que o Senhor queira que ele traga. Nós compreendemos ela. Usa o teu servo, capacita ele, Pai, assim como o Senhor sempre usou, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Evangelho de João. Capítulo de número 1. Glória a Deus. A partir do versículo de número 19. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou dizendo: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então, quem és? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu, dizendo: não sou. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta para aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Então disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália de seus pés. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No outro dia, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não conhecia. Mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito
e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez. Pedimos, ó Deus, a sua graça, direcionamento do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, sermos ensinados, instruídos pela tua palavra, pela tua verdade. Fale conosco, Jesus. Nós pedimos, nós suplicamos, ó Deus. Assim como o povo no deserto, nós suplicamos por direcionamento, por direção, pela nuvem, pelo fogo, pelo maná que desce do céu. Assim oramos, em nome de Jesus dizemos, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos, né, escrito por João, pelo apóstolo João, né? É um relato de um homem que foi transformado. Por quê? E se nós lermos nas palavras, nas páginas dos evangelhos, nós vamos ver que João era conhecido como, ele e seu irmão, como os filhos do trovão. Por que eles eram conhecidos, né, pelos filhos do trovão? Pela maneira como eles, pela atitude que eles tomavam, pela postura que eles tinham diante de certas situações, né? Então a Bíblia diz, um texto nos diz, né? O Evangelho nos relata que um dia, uma certa ocasião, em que alguém faz alguma coisa e chega ao conhecimento de Jesus, João ele olha para Jesus e fala assim: rogue aos céus, rogue ao Pai, para que desça fogo do céu e consuma todas aquelas pessoas, toda aquela aldeia, né? Porém aqui nós vemos um homem transformado. Por que transformado? Porque ele foi exposto diante daquele que é cheio de graça e de verdade. Porque nenhum de nós, irmãos, que temos o encontro com Cristo, permanecemos o mesmo. Todo aquele que se encontra, tem um encontro com Cristo, seja onde quer que nós estejamos, nós seremos transformados. Todos aqueles que cruzaram, passaram pelo caminho de Jesus, nos relatos dos evangelhos nós vemos que tiveram as suas vidas transformadas, pecados perdoados, enfermidades que foram curadas, mas de alguma maneira eles foram tocados pelo Senhor Jesus. Então João não é diferente, porque aquele que era chamado de filho do trovão é o mesmo que agora reclina a cabeça sobre o peito de Jesus. É o mesmo que se aconchega no ombro de Jesus. E é o mesmo apóstolo que descreve, né, que escreve um evangelho único. Por que João escreve um evangelho único? Porque a maioria das palavras que nós lemos no evangelho de João, nós não lemos no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. O evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas foram escritos para os gentios, para um povo que não conhecia o Senhor. Então, diante disso, irmãos, esses apóstolos, quando escrevem os evangelhos, eles dão maior ênfase nos milagres, nos sinais, nos prodígios que Jesus realizou. Porém, João escreve a sua carta direcionada aos judeus, claro que a toda a igreja, né? Então ele não foca muito nos milagres. Há passagens, há relatos de milagres, mas nós vemos aqui a maior ênfase. João dá mais atenção para as palavras de Jesus.
para os ensinos de Jesus. A verdade disso é que nós não encontramos em nenhum dos outros evangelhos o relato de Jesus realizando o seu primeiro milagre. Nós não lemos em nenhum outro evangelho Jesus falando com a mulher samaritana. Nós não lemos em nenhum outro evangelho Jesus dizendo que Ele é o bom pastor e que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós não lemos em nenhum outro evangelho Jesus dizendo que Ele é a videira verdadeira. Então, o relato de João, o registro de João é único. É único. Também, ele descreve o testemunho de um homem chamado João, conhecido como João Batista, É interessante nós notarmos também, irmãos, que João, o apóstolo João, no seu evangelho, diferente dos demais, ele não inicia o relato da vida de Jesus, do seu nascimento. Ele não inicia o relato de Jesus desde sua linhagem, ou desde a sua descendência, da sua árvore genealógica, não. João, ele inicia o capítulo 1 dizendo que no princípio, fazendo ligação em Gênesis, no princípio, o que João está dizendo com isso? Que aquele que ele vai falar, aquele que é o centro da carta de João, já estava presente no início, no princípio. Por quê? Porque ele é o verbo que se fez carne. Ele é o verbo que estava com Deus e ele era Deus e ele estava no princípio. Então Jesus é o ponto principal do plano da salvação, do Evangelho. Jesus é a mensagem principal, central do Evangelho de João. Então ele apresenta Jesus não do seu nascimento, mas do princípio, como verbo, como Deus em carne. Por quê? Isso é interessante. No versículo 2, João diz: ele estava no princípio com Deus. No versículo 3, nada do que foi feito se fez se ele não estivesse presente. E no versículo 4, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. O que João está dizendo? Que Jesus, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem, é o Deus que estava presente no momento da criação. E nada do que foi feito se fez sem Ele. Então Jesus está criando uma ponte aqui. João está apontando que Jesus não é apenas alguém que nasceu no ventre de uma mulher, embora tenha sido enviado pelo ventre de uma mulher, ele estava no princípio e fez parte da criação. E não somente isso, ele é a vida e a luz dos homens. Então João, o apóstolo, começa a relatar aqui a vida de um homem chamado João o Batista. Por que João Batista? Porque ele batizava. Então João está falando de um homem que vai ser o precursor, que vai ser o arauto, que vai anunciar a vida de um outro homem que estava no princípio, na criação com Deus, porque ele era Deus. O que João, o apóstolo, está dizendo? Nenhum reino, quando é
é chegado sem aviso. Toda vez que um reino ou um rei chega em determinado lugar, é enviado quem? Um arauto, um mensageiro, para que anuncie a chegada desse rei e desse reino. E esse homem é João Batista. Um homem de uma vida diferente, porque a Bíblia nos diz que ele habitava nos desertos, a sua alimentação era diferente, a sua vestimenta era diferente, pelos de carneiro, alimentava-se de mel silvestre, e tudo isso tem um propósito. As vestimentas de João não eram chamativas, a vida de João não era extravagante, no sentido que ele não tinha muito conforto. Por quê? Porque ele estava cumprindo o papel. Ele foi chamado para uma missão. Quando esse homem chamado João Batista anuncia o reino de Deus, ele anuncia pregando o evangelho de arrependimento, chamando o povo para arrependimento, convocando o povo para voltar-se a Deus. E a sua mensagem é acompanhada do batismo de água, que ele mesmo disse. Então João Batista é esse arauto, é esse mensageiro. João Batista é um divisor de águas, irmãos. Por isso Jesus fala que a lei e os profetas duraram até João. O que João estava dizendo era uma mudança. João é exatamente a divisão da história antes e depois de Cristo. João teve uma vida diferente. Embora, nós vamos ver aqui mais à frente, ele mesmo diga de si mesmo que não é um profeta. Jesus disse que ele era profeta. Mas ele não habitava nos palácios, não se vestia de roupas nobres, escondido nos desertos. Mas a Bíblia diz que era no deserto que ele crescia. E ele vem agora com o cumprimento desse chamado, dessa missão, anunciando esse reino, esse evangelho. E um dia desses, a Bíblia nos diz que aqueles que ouvindo a palavra, a mensagem desse homem, de João Batista, começaram a se perguntar: quem é esse? Quem é esse homem que está pregando, que está batizando à beira do Rio Jordão, que está reunindo pessoas, que mesmo com a mensagem tão pesada, arrasta pessoas para ouvir a sua mensagem? Porque a Bíblia diz isso, irmãos. Se os irmãos lerem qual era o conteúdo da mensagem de João, os irmãos vão entender o que estou dizendo. Mas a Bíblia diz que as pessoas saíam das vilas, das aldeias e iam até o Rio Jordão para ouvir João ministrar, pregar. Então os sacerdotes, os levitas do templo em Jerusalém enviaram mensageiros até João para lhe perguntar quem era ele. João confessa, não nega: eu não sou Cristo. Então aqueles homens ficaram
Porque eles aguardavam, eles estavam aguardando. Por que eles perguntam, irmãos? Por que eles enviam mensageiros? Porque eles estavam aguardando um reino e um rei. Então a dúvida pairava sobre a cabeça daquelas pessoas. Então eles enviaram mensageiros para que perguntassem a João: quem é você? Quem és tu? João não nega, ele confessa: eu não sou Cristo, eu não sou ungido, não sou eu que vocês estão esperando, não sou eu que vocês estão aguardando, eu sou apenas aquele que está preparando o caminho para a sua chegada. Eles perguntaram: então você é Elias? Por quê, irmãos? Porque em Malaquias, no capítulo 5, havia uma profecia que antes da vinda do Messias, o Elias haveria de vir novamente. Aquele que fora levado aos céus, ele novamente apareceria, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, preparando o caminho para a vinda e a chegada do Messias. Então eles indagaram, dizendo: você então é o Elias que há de vir? E ele disse: não sou. Então você é profeta, o profeta que foi profetizado por Moisés, um profeta semelhante a ele? E ele também respondendo, dizendo: não. Então quem és? Para que nós possamos levar a resposta para aqueles que nos enviaram. O que você diz de ti mesmo, João? João respondendo disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Meus irmãos, João tinha conhecimento. Ele sabia por que ele foi chamado. Ele entendia para que ele foi enviado. Ele não se confundiu no meio do seu caminho, dizendo: será que eu fui chamado para ser isso ou aquilo? Ele tinha plena convicção. Por isso ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto, dizendo: endireitem o caminho do Senhor. Então, quando ele responde isso, irmãos, aqueles homens perguntaram: então por que você está batizando? Se você não é o Cristo, se você não é Elias, e nem mesmo profeta. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. A resposta de João no versículo 26 é muito profunda. Eu estou batizando com água, é um sinal, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. É interessante, irmãos, o detalhe que João dá aqui no versículo 26, porque aqueles homens foram até João querendo saber quem ele era. E na verdade João está dizendo: vocês não estão procurando a mim, mas estão procurando a pessoa errada. Eu sou apenas um mensageiro. Eu sou apenas a voz. Aquele que vocês procuram estão aonde? No meio de vós. Versículo 26. Eu batizo com água, mas no meio de vós. Por que no meio de vós, irmãos? Porque Jesus sempre esteve ao meio. Sempre esteve ao meio. Sempre está no meio. O que Jesus diz aos discípulos? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei na onde? No meio de vós. Quando João vê a visão, Apocalipse capítulo 1, versículo 13, no meio dos 7 castiçais,
está um semelhante ao Filho do Homem. Ele está no meio. Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado no meio. Então o que João está dizendo? Vocês estão procurando a mim, mas aquele que vocês procuram está no meio de vós. Quando Jesus e a sua família vão até Jerusalém para a festa, a Bíblia nos diz que eles estão voltando, a família de Jesus está voltando. Depois de 3 dias, eles começaram a procurá-lo, perderam Jesus, e aconteceu, Lucas capítulo 2, versículo 46, e aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. O que João está dizendo? Vocês estão procurando aqui, mas ele está no vosso meio. Por que vocês estão procurando aqui? Porque vocês não o conhecem. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia das suas sandálias. Sabe o que é interessante, irmãos? Aqueles homens não conheciam Jesus. Aqueles homens conheciam uma religião. Aqueles homens não conheciam a luz. Aqueles homens não conheciam a verdade. Aqueles homens conheciam práticas religiosas. Eles foram até João, mas quem eles procuravam estava no meio deles. E sabe que às vezes nós fazemos isso também, irmãos? Estamos no meio de uma tribulação, no meio de uma adversidade, e nós procuramos aqui, procuramos ali, procuramos lá, e procuramos atrás e na frente, e a Bíblia nos diz que Ele está em nós, e aquele que está em nós é maior, aquele que está conosco é maior do que qualquer situação, qualquer adversidade, qualquer problema. Então nós temos que parar de olhar para lá, olhar para frente, olhar para o lado e olhar para dentro. Porque o nosso Senhor está em nós. Ele está em nós. Ele está em você. No outro dia, depois desse ocorrido, Jesus está próximo ao Rio Jordão, e João estava ali com os seus discípulos, porque João também tinha discípulos. Quando João vê a Jesus, que veio na sua direção, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu disse, que veio um homem que é antes de mim, porque ele já é primeiro do que eu. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, nós estamos aqui no primeiro capítulo do Evangelho. Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre. Jesus não tinha ainda nem proferido nenhuma mensagem. Ele não tinha pregado ainda nenhum sermão. Não tinha curado ninguém, não tinha feito nada. Ele nem mesmo sequer tinha chamado os primeiros apóstolos. O ministério dele nem tinha iniciado, vai iniciar a partir do capítulo 2, quando ele realiza o primeiro sinal, o primeiro milagre. Mas João vê Jesus e olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo sem sinal nenhum, mesmo sem milagre nenhum, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para ainda agregar mais a isso, João Batista nem chega ao ponto de ver Jesus ser crucificado, porque ele é decapitado antes.
ele morre antes. Mas ele olha para Jesus e já o identifica: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele foi enviado por Deus, e Deus disse a ele: aquele que você vir descer sobre ele e repousar sobre ele o Espírito Santo, esse é o meu Filho amado. João, sem sinal, sem milagre, sem nenhuma, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, é esse que tira o pecado do mundo. Eu vim primeiro, mas ele é antes de mim. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Eu vi o Espírito descer sobre ele e repousar sobre ele. E sabe o que é interessante, irmãos? João testifica acerca, melhor, Jesus testifica acerca de João no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Jesus testemunha sobre João. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Olha o que Jesus fala a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. O que fosse ver? Ou foram ver um homem ricamente vestido, que usam os trajes caros e que habitam em casas dos reis? Não. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Porque esse é de quem está escrito: eis diante da tua face eu envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Jesus continua dizendo. E sabe o que é interessante, irmãos? O apóstolo João, no capítulo 10 do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 39 ao 42, João escreve dizendo: procuravam, pois, prender a Jesus outra vez, mas ele escapou-se das suas mãos, e ele retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar aonde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: olha qual é o testemunho acerca de João, o Batista. Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse acerca dele era verdade. João Batista não realizou milagre algum, não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse era verdade. Ele entendeu o propósito pelo qual ele foi chamado. Ele era a voz que prepararia o caminho do Senhor. Ele seria aquele que indicaria: eis ali o Cordeiro de Deus. O reino de Deus se manifestou, chegou, é manifesto a todos nós. Nós estamos aqui porque fomos alcançados por esse reino, porque fomos abraçados pela luz do Evangelho da paz. E nós não temos mérito algum nisso, mas agora nós somos chamados também o mesmo Espírito de João. Por quê? Porque há muitas pessoas que ainda não conhecem.
E essas pessoas não precisam conhecer a mim, não precisam conhecer a você. Essas pessoas precisam conhecer o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essas pessoas precisam olhar para você e olhar para mim e ver em nós uma indicação para o Cordeiro de Deus, para o Filho de Deus. Para que quando te perguntarem, me perguntarem quem você é, você e eu digamos, nós somos a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho, porque o reino, o Messias, está voltando. Sem sinal algum, irmãos. Da mesma forma de João. As pessoas não estão crendo. Mas nós precisamos continuar apontando: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. É que a gente perca a cabeça. João perdeu a cabeça, mas permaneceu na verdade. Não negocie valores, irmãos. Porque o Senhor nos coloca em posições, em lugares, e nós precisamos permanecer fiéis aos valores cristãos, aos valores que nós somos chamados. Assim como João, não te preocupes em dizer quem você é. Apenas diga: Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Diante de uma situação, Ele é o Cordeiro de Deus. Diante de uma tribulação, Ele é o Cordeiro de Deus. Diante das dificuldades, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele basta. Ele é suficiente. Diante das dificuldades, dos problemas, dos pensamentos, do desânimo, da tristeza, da angústia, aponte: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus disse que João é privilegiado, é o maior de todos os profetas. Porque foi ele que foi colocando, estendendo o tapete, digamos assim, para que Jesus chegasse. Nós somos também privilegiados, irmãos, de poder olhar para os nossos vizinhos, olhar para os nossos